Hoje o nerd deste canal resolveu vir aqui falar com você sobre os 5 livros que você precisa ler até o final de 2022. Oi, meu nome é Pedro Feitosa, este é o meu sinal em Libras. Seja muito bem-vindo à minha casa, meu canal Escrevivências. Hoje é sexta-feira e eu decidi trazer um tema diferente para compartilhar com vocês, né? Hoje eu quero falar sobre livros de ficção que eu recomendo que você leia até o final desse ano, se você ainda não leu. São livros que são bastante importantes para mim porque eles compuseram, digamos, a minha trajetória literária. Eu resolvi trazer esse tema para o canal hoje porque falar de outros conteúdos, além de trabalhos acadêmicos, é essencial para que continuemos sempre nos renovando, sempre encontrando inspirações e trabalhando o nosso desenvolvimento pessoal e interpessoal. Não adianta anularmos nossas vontades, nossas personalidades em prol de trabalho. É sempre necessário também encontrarmos momentos de lazer, de aprender temas diferentes e assim poder crescer em diferentes âmbitos da nossa vida. E a minha recomendação é que durante a sua graduação, sua pós-graduação, você tente não deixar de lado estes momentos de ler um bom livro de ficção, um bom romance Mamão com Açúcar, ver um bom filme. Tudo isso compõe quem somos, compõe as coisas que acreditamos e continuamos crescendo como pessoa. A literatura entrou na minha vida muito cedo, através da professora Raimundinha. Fica aqui a minha homenagem a ela, porque sem dúvida a minha paixão pelos livros começou no dia que a professora Raimundinha apresentou o conto Restos de Carnaval, Clarice Lispector. Uma menina que queria muito se vestir de rosa no carnaval. E a fantasia dela derrete e Clarice faz toda uma viagem existencial sobre querer ser o que não somos e todo aquele jeito Clarice de ser. Então, não por coincidência, o primeiro livro que eu quero indicar que você leia até o final de 2022 é Clarice Lispector, Todos os Contos. Essa edição eu resolvi mostrá-la porque ela é uma reunião dos livros de contos que Clarice publicou. Ela publicou muitos contos e esta coletânea aqui da editora Rocco, ela reúne todos esses contos de Clarice. É maravilhoso para quem quer realmente se aprofundar nela, mas se você não tiver como ler a coletânea Todos os Contos, fica a recomendação de algum dos livros de contos de Clarice. Como nessa coletânea tem alguns que eu amo muito, como por exemplo Laços de Família e também Felicidade Clandestina. No caso de Laços de Família, uma reunião de contos que ela explora as relações mãe e filha, relação marido e mulher, uma mãe moderna criando seus filhos, tudo isso ela explora muito. Você percebe muito da Clarice mesmo dentro das personagens, como em muita coisa da obra, não é verdade? Em Felicidade Clandestina é mais em relação à infância, crescimento, constituição de personalidades, desejos, percepção de sentimentos. Então é uma viagem incrível para a consciência e para a inconsciência também. Clarice é muito sobre o que não conseguimos compreender e essa paixão pelo incompreensível. Então fica a minha recomendação. O primeiro livro é Contos de Clarice Lispector. O segundo livro que eu recomendo muito que você leia até o final de 2022 é Olhos d'Água, de Dona Conceição Evaristo. Dona Conceição Evaristo é uma escritora contemporânea
que ainda está produzindo trabalhos maravilhosos, os quais eu sou muito fã de todos. E esse em especial eu resolvi mostrar porque ele é bem curtinho, você consegue ler ele em um dia. São textos muito densos, no sentido de trazer um conteúdo muito pesado, mas que você aprende muito, você reflete muito, você viaja, você consegue ver o personagem vivendo aquela história. Isso é realmente como se você estivesse assistindo uma série de ação, com contextos de bastante sofrimento, né? O Olhos d'Água, na verdade, é uma série de contos curtos de Dona Conceição Evaristo, de mulheres reais. Então, é uma empregada doméstica, é uma dona de casa, uma mulher que trabalha muito fora, e cada uma delas está passando por uma situação que perpassa vários problemas sociais, que vão de tráfico, prostituição, abuso sexual. Então, é um livro muito forte por isso, por essas temáticas que ela aborda, mas ela faz isso de forma bem objetiva e de forma muito original na literatura ficcional brasileira, né? Dona Conceição Evaristo é referência nesse sentido. Então, uma recomendação extra que eu deixo é ler esse livro e depois ouvir o álbum Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, de Lued Luna, que é uma cantora e compositora baiana que eu amo demais, que nesse álbum dela, inclusive, tem uma participação de Dona Conceição Evaristo recitando um poema, e muitas das músicas é como se eu estivesse ouvindo a representação em música de contos que estão nesse livro, e tão semelhante às narrativas delas, como elas têm essa intertextualidade muito marcante. Então fica a recomendação: Olhos d'Água, de Dona Conceição Evaristo, e também o álbum Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, de Lued Luna. Vou deixar o link na descrição, tudo para vocês. Outro ponto interessante é que ele já está na recomendação das bancas de prova de doutorado em literatura de universidades de São Paulo. Vou deixar o link aqui de qual é a universidade, a banca. Então é um livro tanto de ficção muito importante, como também bastante estudado no meio acadêmico. A terceira recomendação é um livro que algumas pessoas gostam de dizer que já nasceu clássico. Como diz a Isabela Boscov, né, aquela a crítica de cinema, virou queridinho da academia, virou queridinho da academia, mas é porque ela é boa mesmo. E é isso que esse livro é. Ele virou queridinho porque ele é muito bom. Que eu estou falando, obviamente, de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. É um livro assim que, quando eu comecei a ler, eu não consigo parar. Eu já não gosto muito de sair, né? Então, tendo um livro bom desse para terminar, então foi ainda mais difícil ter que sair. É incrível. Então, se você ainda não leu, leia de Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, né? O encontro de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, se passa em alguma época que se entende entre ali meados do século XX, que entende-se também que é no Nordeste brasileiro, mas não se descreve o nome do lugar nem a época, justamente porque é uma ficção, né? Uma novela, então é para você imaginar, né? Onde seria esse lugar. Eu imagino como sendo em algum vilarejo no interior da Bahia. Na minha construção, na minha mente. Talvez porque Itamar Vieira é um escritor baiano, então isso fez eu pensar. Mas enfim, nesse livro, as irmãs, elas, na infância, uma delas, acontece um acidente com uma faca que uma delas perde a língua. Até determinado momento da obra, você não sabe qual delas perdeu a língua, né? Metade do livro é contado por uma irmã e a outra metade é por a outra. Eu tenho a minha irmã favorita, que é a Belonísia. Eu sou apaixonado pela força dela. Mas assim, não vou entrar em detalhes, porque o objetivo aqui é indicar o livro que você tem que ler até o final do ano. Então, daqui a um tempinho, quando vocês tiverem lido e começarem a me falar sobre, eu venho aqui falar com mais detalhes sobre Torto Arado, porque é fantástico. O quarto livro que eu indico que você leia até o final do ano é realmente um grande clássico, que é de João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Esse livro já ganhou dezenas de adaptação, reedição, várias análises, é estudado na psicologia, na história, na geografia, nas letras, e continua surgindo conteúdo sobre ele
porque é realmente, como diz muitas revistas, como diz muitos críticos especialistas em literatura, a maior obra de literatura brasileira. Eu sou apaixonado por literatura brasileira, tanto que todas as indicações aqui neste vídeo são livros de literatura brasileira, contemporâneas e clássicas também. E para mim, realmente, esse é o melhor livro de todos os tempos. A melhor obra. Por que que ele é tão bom, né? Você pode ver aqui que o meu tá todo cheio de marcações. Ele é uma viagem, né? Uma viagem no interior das nossas mentes, das nossas consciências, daquilo que acreditamos sobre o que é a vida, sobre o que é a morte, sobre o que é o bem, o que é o mal, se existe um bem e o mal, sobre as consequências das nossas ações, sobre aprendizados com os nossos erros e sobre viver o amor enquanto a vida. É um livro fantástico, ele vai explorar tudo da vida. Acho que ele é uma reunião sobre o viver, né? Uma sinopse rápida, é um livro que ele não tem capítulos, não tem divisões dentro dele, simplesmente um doutor, que a gente não sabe o que é esse doutor, quem é esse doutor, pode ser desde um psicanalista, a um advogado, qualquer pessoa que ia passando, ou simplesmente uma pessoa bem vestida que ia passando na frente da fazenda desse senhor chamado Riobaldo, e ele convidou para sentar lá com ele enquanto ele conversava. Então, o livro inteiro é um monólogo, né? É simplesmente Riobaldo falando sem parar. E aí ele vai desde coisas da sua infância até os dias de hoje. Aí ele mistura o passado com o presente. E aí depois é que você vai entender coisas que ele tinha explicado antes, quando ele volta no tempo e explica. É só ele falando. Ele tem algumas frases que ele repete sempre, como viver é muito perigoso. E às vezes ele diz, viver é de fato muito perigoso, viver é sim muito perigoso. E ele fica sempre repetindo isso como um mantra, meio que para justificar também as ações que ele comete. Ele foi um jagunço, né? Então esse ser que anda em bandos no Nordeste antigo, esse homem fora da lei, né? Digamos assim, essa construção que se fez no Nordeste inventado, de que eles eram como Robin Hoods do Nordeste. Mas enfim, não é sobre isso o tema de hoje. Ele tem um amor que é de Adorim, que por acaso é outro jagunço, né? Então Deadorim é outro homem que trabalha com ele e ele não entende porque é que ele tem esses sentimentos por Deadorim. E às vezes ele tá falando, eu sei que isso é errado, não sei o que, mas aí ele olha pra Deadorim com aqueles olhos, não sei o que, e começa a descrever. Então é uma viagem muito divertido e muito emocionante também. É uma obra-prima. Então, se você ainda não leu, vale muito a pena ler Grande Sertão Veredas. Agora, o último livro, o quinto livro que você tem que ler até o final do ano, bora que dá tempo, é um livro bem fofinho. Deixei bem fofinho, porque nos últimos anos já passamos por muita coisa difícil. Então vamos ler amor, vamos ler coisas mais fofinhas, vamos ler romance para a vida ficar mais docinha. Então, por isso, a recomendação do quinto livro é Olhai os Lírios do Campo. Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Então, Érico Veríssimo, na verdade, ele não gostava muito dessa publicação. Ele tem um pouco de vergonha do próprio livro dele, porque é uma novela das 6. Então tem essas novelas que a gente assiste na Rede Globo, novela mexicana. É isso, Olhar os Lírios do Campo. É uma grande novela, mas uma novela muito bem escrita. Uma novela que você realmente viaja. É um romance entre Eugênio e Olívia. Os dois são médicos, né? Fizeram faculdade de medicina juntos, mas Olívia foi mais para um trabalho mais social, mais ajudando a comunidades carentes, enquanto Eugênio tinha uma ambição muito forte, queria muito ser rico. Então você acompanha aquela saga do mocinho e da mocinha
que o mocinho deixa o amor da vida dele por causa do dinheiro, e aí depois ele muda o modo dele de ver a vida quando acontece uma coisa trágica. É essa a história, em suma, mas com passagens muito bem construídas, que Érico Veríssimo, né, gente? Os maiores nomes da literatura brasileira. Então, com reflexões sobre a vida, sobre a importância do amor, sobre a importância de ser o que realmente somos, quem realmente somos, sobre fazer o que realmente queremos fazer. É realmente um livro apaixonante. Não sei como não tem filme, então se tem, eu não conheço, então me indiquem, mas assim, dava uma produção hoje em dia, assim, ou de uma série ou de um filme muito bonito. Vale a pena ler. Esses foram os 5 livros que eu recomendo que você leia até o final do ano. Amo muito todos eles e espero muito que você leia pelo menos algum e venha aqui falar o que você achou para a gente poder conversar sobre. Me indique também o que você já leu, o que você gostaria que eu lesse. Faça aqui sua lista também dos livros imperdíveis até o final do ano e vamos trocar figurinhas. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, manda para os seus amigos, compartilha, se inscreve no canal para acompanhar as próximas publicações sobre escrita acadêmica, sobre escrita não acadêmica, sobre livros, e muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.